O velho, o menino e o burro. O velho levantou de manhãzinha, deu comida às galinhas, esquentou o leite, passou um café gostoso e acordou o menino. Levanta que vamos à cidade vender o burrinho pedreço. O menino gostou da notícia, ficou pronto em 1 minuto. Depois foi arrumar o burrinho, deu milho, deu água, escovou com jeito. E lá se foram os três. O velho menino a pé, levando o burrinho pelo cabresto para que o animal chegasse descansado e bonito à cidade. Iam andando na paz de Deus, quando cruzaram com 2 caboclos que vinham em uma carroça. Você acredita nisso, compadre? O burro vem livre, os 2 andando a pé, essa é boa. O velho deixou que os 2 sumissem no pó da estrada e disse ao menino: monta no burrinho que eu vou puxando. Seguiram caminho. Mais adiante, passaram por 3 lavadeiras que batiam roupa nas pedras de um rio. Elas olharam para eles e disseram: esse mundo está mesmo virado de cabeça para baixo. Pois não é, comadre, nem diga. O menino que é jovem vai montado no burrinho e o velho segue a pé nesse sol. O velho não fez nada na hora para não dar o braço a torcer, mas quando virar a curva da estrada, mandou o menino descer e montou ele no burro. Continuaram assim. Quando passaram pela venda da Taliba, um freguês que estava na porta comentou em voz alta: que absurdo! O marmanjão vai montado no burro e o pobre menino vai a pé. Coitado garoto! O velho ficou muito sem graça com o comentário e fez sinal para o menino: monta na minha garupa, menino. O menino obedeceu. Passaram então por 2 mulheres que tomavam sol, sentadas à soleira da porta. 2 em cima do pobrezinho do burro, exclamaram elas. Que crueldade! Assim eles matam o animal. O velho desesperou, apeou e disse ao menino: elas têm razão. Assim o burrinho chega à cidade todo cansado. Me ajude aqui. E colocaram o burro nas costas. Não demorou muito, cruzaram com um boiadeiro, que, vendo a cena, caiu na risada. Olha lá, 2 burros carregando terceiro. O velho caiu em si, viu o ridículo da situação e disse ao menino: aprenda a lição comigo, menino. Quem quer agradar a todos, não agrada a ninguém. Vambora! E seguir a viagem do jeito como tinham começado. Conto popular brasileiro, recontado por Márcia Leite e Cristina Bassi. E quem gostou, que bate palma. Então vamos continuar a aula. Agora que já ouvimos a história narrada pela professora, vamos estudar alguns elementos constituintes do texto. O que são elementos constituintes? Nós vamos analisar as personagens, o narrador, o tempo e o espaço que acontece a história, o tema do texto, o assunto do texto. Primeiro vamos falar sobre os personagens. Num conto popular, por isso que ele é caracterizado conto popular, ele tem algumas características específicas, ou seja, como um conto é escrito para ele ser chamado de conto popular. Então, normalmente, não apresentam nome próprio. Vocês perceberam lá, as personagens chamadas de velho, de menino e de burro. Daí o boiadeiro, as mulheres que estavam tomando sol, batendo roupa na pedra do rio. Eles não têm um nome próprio, certo? São humildes, simples, sábios, mesmo que às vezes analfabetos, que sabedoria, ela é adquirida na vida, é diferente de inteligência.
apresenta linguagem mais informal e com marcas da oralidade. O que é isso, mais informal? Né? Eles falam de maneira como se todas as pessoas fossem próximas deles. Não tem aquela formalidade de uma linguagem totalmente correta, né? Tanto é que tem as marcas da oralidade. Eles falam, ô compadre, ô comadre, ué, mulher. Então tem essas marcas da oralidade no texto, na fala das personagens, certo? As ações dos personagens têm diferentes intenções no conto popular. Em algumas histórias, pretendem educar o leitor. Em outras, querem divertir ou sugerir uma reflexão sobre uma situação envolvendo valores ou cultura da nossa sociedade. No caso do velho menino burro, além de educar, né, porque está lá, qual que é uma das mensagens importantes do texto? O tema, que o velho menino burro tentaram fazer tudo o que os outros queriam que eles fizessem. E assim mesmo não agradou a ninguém. Então, a lição aí, o que tenta nos educar, é que nós temos que ter confiança em nós mesmos e o que a gente acha que é certo, colocar em ação, tá? E não ouvir a opinião de todos, porque cada um tem uma opinião diferente. Ao mesmo tempo, o texto nos divertiu um pouco, não é? Porque não é engraçado? Eles cada hora tá fazendo o que os outros falam e no final ainda carregar o burro nas costas, né? Então é muito engraçado. Agora nós vamos falar um pouco sobre o tempo em que acontece o conto popular. Como todo conto, ele é narrado sempre no passado, em um tempo que já se foi. Então todo conto popular, conto de fadas, conto maravilhosos, as fábulas, ela é tudo no passado, a história já aconteceu no passado. Então a fala do narrador sempre vai ser assim, foi, passou, contou, certo? No passado. E o espaço que acontece é a história do conto popular. No conto de fadas, não é sempre num castelo, na floresta, certo? No conto popular, geralmente o espaço, o local em que a história acontece, né? A história de um conto popular acontece na zona rural, que nós chamamos de roça. E o narrador? Qual a função do narrador aí? É aquele que narra a história, atuando como um contador dos episódios e o seu desenvolvimento dentro do texto. É o contador da história. O narrador é elemento fundamental para o sucesso do texto, ou seja, para que o leitor aprecie e compreenda a história, absorvendo o seu significado. Então, a construção do narrador dentro da história é muito importante. O autor do texto, ele usa o narrador para atuar como direcionando a construção do nosso pensamento em relação ao texto, para ir construindo o significado e compreendermos o que o texto está nos trazendo, qual é o assunto, qual é o tema, quem são as personagens, como as personagens são. E, além de tudo, o narrador insere a fala de personagens também no texto, para deixar o texto mais rico ainda, né? E mais gostoso de ler, né? Ele pode fazer parte da história ou apenas contá-la para o leitor, certo? Quando ele apenas conta a história, ele é um narrador observador. E quando ele faz parte da história, ele é um narrador personagem. No caso do velho menino e o burro, ele conta a história. Ele não faz parte, ele não é um dos personagens. Qual é o tema desse texto que nós estudamos? O velho tentou agradar a todos, mudando suas ações ao ser criticado. Acabou fazendo o que os outros queriam, porém, no final, não agradou a ninguém. Certo?
Então, o que nós aprendemos em relação a isso, a esse tema que o texto nos trouxe? Como a professora já falou lá atrás, nós temos que ter seguranças e confiarmos em nós mesmos, que aquilo que nós estamos fazendo é o certo, pelo menos é o certo para nós. Porque cada um vai ter uma opinião diferente. É como se todo mundo tivesse que gostar de cebola? Não. Umas pessoas vão gostar, outras não. Outras vão achar que ela é amarga, outros vão achar que ela é azeda, outros vão achar até que a cebola é doce, porque as pessoas são diferentes. E nós temos que ter a autoconfiança e segurança em fazer o que é certo para nós. Mas sempre e muito importante respeitando as pessoas para ser respeitado. O conto. Todo conto, não é só o conto popular. A professora já falou isso quando estudamos contos de fadas. Contos de fada, conto popular, as fábulas, contos maravilhosos. Eles pertencem ao mundo ficcional e de uma dimensão de encantamento, ou seja, não descreve uma história real, né? Faz parte do mundo da ficção, né? O que é ficção? Que é inventado, que não é real, que não é verdadeiro. E ao mesmo tempo, ele pertence ao encantamento. Nós adoramos ler os contos, que eles nos encantam, certo? Então, um conto nunca é uma história real. E o enredo? O que é um enredo? Primeiro, vocês precisam saber o que quer dizer enredo. Sequência de acontecimentos da história, situações que os personagens vivem. Então, quem que vai montando o enredo é o autor do texto. Quem vai direcionando a construção de todo o enredo dentro do texto é o narrador. Então, desde lá do começo, né, a situação inicial, como foi desenvolvida, apresentando as personagens do texto, o que eles iam fazer, desde o momento que começa a acontecer o conflito, todo o desenvolvimento daquele conflito, para que ele seja resolvido no final, né, no desfecho. Então, é a sequência de todos os acontecimentos, tendo lógica, né, e significado, parágrafo com outro para que tenha sentido. Então vamos lá. Como foi construído o enredo desse texto do Velho Menino e o Burro? Com quem o velho menino e o burro se encontraram? A cada personagem que eles iam encontrando, acontecia uma coisa na história, né? O desenvolvimento do conflito. E o desenvolvimento do conflito foi direcionado a cada uma das personagens que eles encontraram. Tanto é que o conflito começa exatamente quando eles encontram esses primeiros personagens. 2 caboclos que vinham em uma carroça. Nesse momento começou o conflito da história. Logo depois, eles encontraram 3 lavadeiras que batiam roupas nas pedras de um rio. Depois, freguês que estava na porta da venda do Ataliba. 2 mulheres que tomavam sol sentadas à soleira da porta. Em quinto lugar, eles encontraram o boiadeiro, que vendo a cena, caiu na risada. Agora vamos analisar um trecho do texto. O velho deixou que os 2 sumissem no pó da estrada e disse ao menino: "Monta no burrinho que eu vou puxando." Por que os autores do texto utilizaram 2 pontos no final da primeira frase desse texto? Por que elas utilizaram esses 2 pontos? Lembram? A professora já ensinou isso para vocês. Vamos relembrar? Para o leitor compreender que, na linha de baixo, um personagem vai falar. Então, quando nós estamos lendo o texto, nós vemos lá que a autora do texto inseriu esses 2 pontos, eu já sei, eu já me concentro no próximo acontecimento, que um personagem vai falar, ok? E por que elas usaram o travessão aqui no início desse parágrafo? Vamos recordar? Para o leitor compreender
que é uma fala de personagem. Quando eu estou lendo o texto, eu vejo esse travessão, eu já sei que aqui a próxima frase, toda construída, né? Às vezes pode ter mais de uma frase, tudo vai ser fala do personagem, ok? E quem é o personagem que está falando nesse texto? Como que nós sabemos quem é o personagem? O velho deixou que os dois sumissem no pó da estrada e disse ao menino. Então, quem que vai falar? O velho. Ele que disse ao menino, monta no burrinho que eu vou puxando. Agora vamos falar um pouco da estrutura composicional. O que é isso? É como a composição do texto foi sendo construída, como ela foi se compondo. Um texto ele se compõe com a situação inicial, com o desfecho, com o conflito, o desenvolvimento de todo o conflito e com o desfecho do texto, onde o problema é solucionado. Então, é a composição do texto. Situação inicial. Como a situação inicial do texto O Velho Menino e o Burro foi construída pelas autoras. O narrador contou que o velho levantou, fez seus afazeres, acordou o menino e disse que iria à cidade para vender o burro. Logo depois começa o conflito. O velho, o menino e o burro encontraram dois caboclos que vinham em uma carroça e que criticaram a situação. Foi nesse momento que o conflito começou, que o problema do velho, menino e o burro teve seu ápice, né? Foi o momento mais importante da história. E o final do texto, né, que é o desfecho. O velho disse ao menino que quem quer agradar a todos não agrada a ninguém. E aí tem o ensinamento do conto popular, que nós chamamos isso de ditado popular, muito usado realmente por pessoas do interior, né? Quem quer agradar a todos não agrada a ninguém. Então, ao invés de agradar a todos, faça o que é certo para você. E o desafio de hoje, como sempre, é uma produção de texto. E a professora está esperando vocês mandarem as fotos das produções. Então, em seu caderno de português, você vai reescrever o final do texto com suas palavras, certo? O final do texto é o desfecho do texto. Não se esqueça de utilizar paragrafação, acentuação e pontuação final adequados. Ponto final, ponto de exclamação para uma pergunta, ponto de interrogação para uma pergunta, ponto de exclamação para exprimir os sentimentos das personagens. Utilizar 2 pontos, linha de baixo, parágrafo e travessão para representar a fala de personagens, realizar a revisão da reescrita do texto e enviar a foto da atividade para a professora. E assim termina a nossa aula de português. Até a próxima!